Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com o Senhor nessa manhã? Pode dar um glória a Deus, um aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom. Sua palavra diz que o Senhor é bom em todo tempo. Grande é a sua misericórdia e a sua graça. Deixa eu colocar aqui um pouquinho da água aqui. Não, coloco. Obrigada. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, nos Salmos 103, 1 e 2, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Nessa manhã, eu creio que ao chegar aqui você já agradeceu a Deus, já louvou ao Senhor pelo seu nome, pelas suas maravilhas. Nós vencemos o sol, vencemos o cansaço e tantas outras coisas que o nosso irmão da direita e o nosso irmão da esquerda nem imagina, mas louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos aqui nessa manhã para engrandecer o nome dEle, para agradecê-lo e para continuar ouvindo a sua voz, a instrução que vem do Pai. Então, quero agradecer ao Senhor por tudo e por essa oportunidade que Ele me concede nessa manhã de trazer a sua palavra. Eu quero convidar você, aquele que pudesse, colocar de pé, e nós vamos estar lendo Isaías, no capítulo 40, versículo 31. Irmãos, é uma testificação. Quem estava aqui no início do culto, na abertura, o pastor Abel, ele falou esse versículo. O Senhor já está falando aos nossos corações. Não foi nada combinado, mas é o Espírito Santo que direciona e que faz todas as coisas. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Amém? Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia mesmo. Você pode estar lendo na sua ou aqui no telão que está sendo projetado. Diz assim a palavra do Senhor: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Em uma outra versão, muda alguma palavra, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Eis aqui, ó Deus, a tua palavra que é verdade, Senhor, que nessa manhã ela venha encontrar abrigo no nosso coração, que ela seja, Senhor, como uma semente a germinar, a dar fruto, Senhor. Nessa hora, Deus, toma, Deus, a nossa mente, que todo o nosso pensamento venha estar cativo à obediência de Cristo, que nós, ó Deus, não viemos, ó Deus, pensar nas coisas que vamos resolver, Senhor, que nós não viemos, ó Deus, pensar, Senhor, nos problemas, ó Deus, que nós temos, mas que a nossa mente, que o nosso coração, Senhor, esteja voltado para Ti, para que o Senhor, ó Deus, tem para falar nessa manhã, ó Deus. Fala, Senhor, porque precisamos ouvir a sua voz, precisamos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Deus, Tu tens liberdade neste lugar, ó Pai. Faz como o Senhor assim quiser. É isso que eu lhe peço e já te agradeço no nome santo de Jesus, amém. Pode se assentar, amados irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Esse é um versículo particularmente de que eu gosto muito, ainda quando eu estava entrando na adolescência, deveria ter uns 13, 14 anos, mais ou menos. Eu lembro que, de uma forma muito direta, eu
recebi esse versículo, né? Ao longo da nossa vida, nós sabemos que a palavra de Deus, ela vai se renovando dia após dia, e mesmo que a gente leia um versículo várias vezes, Deus, ele traz ali a sua verdade, Deus traz uma inspiração, Deus traz uma direção. Então, a palavra de Deus, mesmo que a gente leia alguns versículos repetidos, ou às vezes algum versículo que, naquele momento, quem, né, já leu a Bíblia toda, sempre tem algo da parte de Deus a ser revelada para nós através da sua palavra. E aí eu lembro que esse primeiro contato que eu tive, deveria ter uns 13 ou 14 anos, e da igreja onde eu cresci e congreguei por muitos anos, até vir, né, me casar e estar aqui nesta igreja com o meu esposo, a igreja ela tinha uma dinâmica diferente. Os pastores, eles ficavam um período, eles eram enviados, eles ficavam um período, poderia ser de 2 anos, poderia ir se renovando, havia um concílio para isso. E aí, o primeiro pastor onde a minha família também se converteu, né, no caso a minha mãe, o meu irmão e eu, esse primeiro pastor foi que a gente teve, né, contato, nos pastoreou por alguns anos, e ele foi enviado para um outro lugar. E ele tinha 6 filhos, todos os 6 filhos dele eram muito atuantes na obra do Senhor, e uma das filhas dele, que hoje é pastora lá em São Paulo, junto com seu esposo, a pastora Leide, ela foi a minha professora. Então, ela também era, assim, adolescente, era mais jovem, ela deveria ter ali uns 20, 21 anos, e ela era a minha professora também, junto com uma outra professora. E aí eu lembro que na classe a gente tinha aquela amizade. E quando ela foi para essa outra igreja, eu não me lembro agora, mas era um lugar assim de praia, e olha quanto que tempo que faz, né, irmãos? Que a gente se correspondia através de cartas, né? Hoje a gente tem o quê? Tem um WhatsApp, tem as redes sociais, e aí ela escrevia cartas para mim, eu escrevia cartas para ela, e eu lembro que uma dessas cartas estava escrito esse versículo, ela falando dos desafios da nova igreja, de estar em um novo local, de fazer a amizade, perguntando como eu estava, como a minha família estava, e aí ela colocou esse versículo, Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então aquela palavra, naquele momento, entrou no meu coração, e ao longo de todos esses anos, é um versículo que o Senhor fala muito comigo, é um dos versículos que eu gosto muito e que ficou gravado na tábua do meu coração, né? E quando nós lemos esse versículo, ele está dentro da escrita, né, do profeta Isaías. É atribuído esse livro, né, ao profeta Isaías. Então, nós vemos que o profeta Isaías, ele foi um dos escritores do Antigo Testamento, ele profetizou em Judá entre os séculos 8 e 7 a.C., e Isaías escreveu o livro profético mais extenso da Bíblia. Se a gente parar para pensar, Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico, o seu nome significa: o Senhor é a salvação, o Senhor salva. Algo interessante também é que ele é filho de Amós, mas veja bem, não é o Amós o profeta, não podemos fazer essa confusão. Quando a gente vai verificar no hebraico, há até uma diferença do nome Amós. Amós, o profeta, um dos profetas menores, e Amós, que foi o pai de Isaías. Isaías também, ele é casado. A Bíblia não informa o nome da sua esposa, mas diz que ela era profetisa. Tem a profetisa. Tem essa referência lá em Isaías, no capítulo 8, no versículo 3. Então, possivelmente, né, dentro dessa palavra, indicava também que ela profetizava.
retornando aqui, ele tinha 2 filhos. A gente tem uma referência de um deles em Isaías, no capítulo 7, no versículo 3. Provavelmente ele morava na cidade de Jerusalém. E ele foi chamado para exercer o seu ministério mais ou menos no ano de 739 a.C., no ano em que morreu o rei Uzias. Essa passagem também ela é bastante conhecida em Isaías, no capítulo 6, quando no início dela diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. Então, ele teve ali uma experiência tão grande de ver ali a glória de Deus, que ele olhou para si, olhou para a sua vida e falou, meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros, habito de lábios impuros, ai de mim. Mas o Senhor, diz ali a visão, a palavra, que o anjo com matenaz purificou ali os lábios dele. E Isaías passou ali a profetizar e ser conhecido como esse grande profeta que nós conhecemos. Então, a gente não sabe ao certo, porque dentro do ministério ali de Isaías, até da forma oral, né, que se era também passada e escrita, a gente não sabe ao certo o total de anos, mas os estudiosos sugerem que ele tenha profetizado por 60 anos. E no primeiro capítulo de seu livro, temos a informação de que o profeta Isaías teve visões da parte de Deus durante os reinados de Judá, durante o reinado dos reis de Judá, que foi ali de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então é importante a gente também conhecer um pouco sobre esse profeta, sobre quem foi Isaías. E assim ele escreveu o capítulo 40. E nesse capítulo 40, a gente pode fazer várias divisões, mas eu quero fazer apenas 2 divisões dentro desse versículo. Então, é o capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 31. E do versículo 1 ao 11, fala sobre o consolo para o povo de Deus. E eu quero destacar 3 pontos, né? Ele vai dizendo assim, consolai, consolai o meu povo. A epígrafe, eu não sei como que está na sua Bíblia, mas está, o Senhor vem. E vai iniciando, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então ele vai falando sobre esse consolo. E aí ainda no versículo 3, diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. É interessante, amados irmãos, que nós vemos essa referência aqui em Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, sobre essa voz que clama no deserto, Isaías, profeta messiânico, e vemos essa palavra se cumprir na vida de quem? João Batista, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 3. Dentro desse contexto, fala também sobre a palavra de Deus, que caem-se as ervas, murcham, né, as folhas, estou parafraseando, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Então, esses são alguns pontos que a gente vê do capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 11. E é interessante, vou falar mais um pouquinho sobre os versículos 3 e 4, vou ler novamente. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Então, assim, faz uma referência a João Batista, que foi precursor de Jesus, né? E é interessante a gente observar que havia um costume no Oriente Médio
no antigo Oriente Médio, de enviar representantes à frente para preparar o caminho para a visita de um monarca. É o retrato de preparo de uma estrada processional, quer dizer, de progressão, como foram dados passos dentro do plano de Deus, plano salvífico do Senhor para a humanidade, foi se dando passos. Quando a gente olha para o Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer o quê? Que o Verbo se fez carne e habitou no meio de vós, graça e de verdade. Mas Jesus, ele estava ali também em Gênesis, ali no início, que fala, façamos o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, estava ali o Pai, estava ali o Filho, estava ali o Espírito Santo. E ali em João vai fazendo essa referência, que Jesus o quê? Ele é o Verbo encarnado. Ele veio, né, para nos salvar. Então, o ministério de Jesus se inicia, Jesus ele nasce em Belém, Jesus ele cresce, havia ali uma sabedoria, Jesus esteve ali no meio dos doutores e ele inicia o seu ministério aos 30 anos. Então, Jesus ele tinha ali uma missão, a missão de salvar, obedecer ao Pai até o fim, foi levado ao matadouro, mas morreu, sofreu, foi crucificado, mas louvado seja o nome do Senhor, ao terceiro dia ressuscitou. Então, dentro desses passos, e antes assim de Jesus, né, Jesus ele nasceu, e antes de Jesus ele ser batizado, esse versículo ele vai fazendo referência a quem? A João Batista. João veio ele antes de Jesus, João Batista batizou Jesus. E é interessante que ele diz assim, em Mateus, no capítulo 3, do versículo 11. Obrigada. Aleluia. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essas foram as palavras de João Batista, no capítulo 3. Eu estou aqui batizando, eu sou a voz que clama ao deserto, mas quem vai vir após mim, falando de Jesus, eu não tenho nem como. A Bíblia fala, não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Então, a gente vê esse processo, esse desencadear na história. E como a Bíblia, ela é maravilhosa, como a Bíblia, ela vai se confirmando. Então, nós vemos aí do capítulo 1 ao capítulo 11 de Isaías, essas referências sobre João Batista, ele é a voz que clama do deserto, que esse texto aqui fala, fala sobre a permanência da palavra de Deus, fala sobre o consolo de Deus. E aí você pode me perguntar, Suzane, e a partir do versículo 12 ao versículo 31? A gente tem muita coisa aqui, mas ele vai iniciando falando sobre a majestade de Deus. Do versículo 40, versículo 12 e 26. Mas antes de eu fazer essas leituras, e ele vai fazendo um contraste da majestade de Deus em detrimento a algumas coisas, como, por exemplo, o poder dos príncipes. Antes de entrar nisso, nessas diferenças e ressaltar a majestade de Deus, a majestade do Deus amados que nós servimos. Eu não estou falando de um outro Deus com D minúsculo. Eu não estou falando aqui de pessoas. Eu estou falando do grande eu sou. Aleluia! Da majestade de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando nos deparamos com problemas, quando nos deparamos com situações difíceis, como enxergamos o tamanho do nosso Deus?
Vou falar de novo, quando nos deparamos com os problemas, quando nos deparamos com situações difíceis, como enxergamos o tamanho do nosso Deus? Existe aí uma frase, um ditado, desde muito tempo eu escuto: não diga para o Senhor que você tem um problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. E dentro dessa frase, isso não quer dizer para nós, amados, que nós não devemos levar as nossas causas, as nossas petições, as situações que nos incomodam diante do altar do Senhor, de forma alguma. Nós precisamos orar, nós precisamos colocar todas as coisas diante de Deus. Mas o que essa frase também vem corroborar é para dizer que não há problema e não há dificuldade maior do que o nosso Deus. Aleluia! Nessa manhã, eu creio que o Senhor, Ele vai estar renovando a nossa mente, renovando o nosso coração, renovando as nossas forças e fazendo com que o nosso olhar não esteja para esse problema que muitas vezes se apresenta como uma montanha muito grande, como algo que possa ser intransponível. Que nessa manhã, na autoridade que é no nome de Jesus, os nossos olhos venham estar fitos no Senhor da glória. Irmãos, o Senhor, Ele continua no trono. O Senhor, Ele detém ainda todo o poder e sempre deterá, aleluia. O governo continua nas suas mãos, aleluia. E nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Aí você vai falar assim: mas Suzana, eu não sei, irmã Suzana, você não sabe o tamanho do meu problema. Você não sabe o que eu estou passando. É verdade, irmãos. Eu posso não saber, mas o Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele sonda. E Ele tudo pode realizar. É a sua palavra. Agora, o que cabe a mim e o que cabe a você? Confiar. Confiar. Irmãos, não existe situação que Deus, ele não vem agir. É bem verdade que muitas das vezes Ele não nos livra de certas situações. Por exemplo, uma passagem bastante conhecida, para a gente poder ilustrar: Sadraque, Mesaque e Abidnego. O Senhor livrou eles da fornalha. Eles entraram dentro da fornalha. Não é verdade? Eles tomaram ali uma posição, eles tiveram ali um posicionamento, e eu não vou me render a estátua não, eu só tenho o meu Deus. Eu tenho o meu Deus. E quantas das vezes, amados, nós somos perseguidos por causa do nosso posicionamento cristão? Não, eu não vou defraudar. Não, eu sou servo de Deus. Eu não vou mentir. Não, eu não vou fazer isso. E quantas das vezes a gente é perseguido? Quantas vezes nós somos taxados, quer ser o certinho, quer ser a certinha. A questão não é essa. A questão é que nós somos filhos de Deus, temos o nosso modelo que é Jesus Cristo. A questão é que agora nós somos nova criatura, aleluia. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se eu roubava, se eu defraudava, hoje eu não faço mais isso, aleluia. E procuro ser firme dentro daquilo que o Senhor tem me direcionado. E muitas das vezes, por conta dessa postura, nós somos perseguidos. Mas permaneça firme, aleluia. Permaneça fiel. Permaneça sendo aperfeiçoado e aperfeiçoada pelo caráter de Cristo na sua vida, aleluia. Que Deus vai te honrar, Deus vai fazer. Eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele faz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o que ocorreu? O Senhor permitiu que eles entrassem,
Mas foi tão tremendo o que aconteceu, que aqueles que foram preparar ali a fornalha, que chegaram ali perto, morreram. E aí, quando o rei vê ali dentro Sadraque, Mesaque e Abidnego, e tinha um quarto homem, né? Era o Senhor ali guardando, e eles saíram dali ilesos para a glória de Deus. E puderam ver o tamanho do nosso Deus. Então, como nós estamos enxergando o tamanho do nosso Deus? Então, quero declarar nessa manhã, mediante a palavra, sobre a majestade de Deus. A majestade de Deus em relação à criação. Capítulo 40, versículo 12 e 26, diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Ele está ali fazendo uma pergunta: quem é que tem essa majestade? Versículo 26, levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, aleluia, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Esse é o nosso Deus, é a majestade de Deus em relação à criação. No primeiro versículo, no versículo 12, diz que ele mede as águas. Ele mede as águas na concha das suas mãos e os céus a palmo. Espalha as estrelas no céu. Diz a palavra, não sou eu que estou dizendo, que ele sabe todas pelo nome. Aleluia. Ele criou o macro e o micro-universo. Uma folha, nosso corpo, com mais de 60 milhões de células. Aleluia! Olha a majestade do Senhor, amados. Em detrimento à criação. Ele é tão grande, ele é tão perfeito, ele é tão tremendo. E ele se manifesta em coisas grandes e em coisas pequenas, bem pequenininhas, como essas particularidades que envolvem as nossas células e a composição do nosso corpo. Aleluia! Por isso nós devemos olhar para a majestade do nosso Deus. A majestade de Deus em relação ao conhecimento, ele detém todo o conhecimento. O versículo 13 diz: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? O versículo 14 diz: com quem tomou conselho para que desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Há alguém que deu alguma direção ao nosso Deus? Não! Porque ele detém toda a sabedoria, ele detém todo o conhecimento. Por isso que eu e você podemos recorrer diante dele em oração, em humildade, aleluia, em rendição ao nome dele, que ele é poderoso, aleluia, amados irmãos. Deus, eu quero que nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, eu e você viemos sair daqui nessa manhã olhando para o grande Deus que nós servimos. Nós não servimos a um Deus de prata, nós não servimos a deuses com Deus minúsculo, nós servimos ao único Deus que é verdadeiro e poderoso e majestoso, digno de adoração, digno das nossas palmas, digno do nosso louvor, digno do nosso joelho dobrado, digno de toda a adoração. É somente a Ele. É somente a Ele, é somente a Ele, Ele é poderoso, e a palavra de Deus vai dizer que Ele é poderoso para fazer
muito mais do que pedimos, muito mais do que sonhamos. Ele é o poderoso. Ele manda rabachou. Ele manda rabassou, bede que ele mandarás. Ai daquele, amados, que se acha o poderoso. Eu governo, eu falo e fazem. Eu mando. Ai daquele, aleluia. Deus abate o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Vivemos o milagre da ciência e da tecnologia. Deus é a fonte de todo conhecimento. Deus é a fonte desse conhecimento. O que já chegou a nós hoje, Deus já é conhecedor disso e de muito mais do que virá. A ser revelado a nós, Ele já é conhecedor, Ele já tem todo esse conhecimento. Aleluia. Dele vem toda a ciência, sabedoria, estratégia e recursos. Aleluia, irmãos, eu vou repetir. Louvado seja o nome do Senhor. Dele vem toda a ciência, toda a sabedoria, toda a estratégia, todo o recurso. Vem dele. O que diz a palavra? Meu é o ouro, minha é a prata. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A nossa parte nós vamos fazer. Nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, nós vamos acordar cedo, nós vamos colocar o currículo, mas o Senhor vai agir no sobrenatural, aleluia. Deus vai mover em nosso favor, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, aleluia. O Senhor é aquele que instrui, o Senhor é aquele que dá a estratégia. Nós não sabemos o que está depois da curva, mas Ele sabe. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Nós não sabemos o que as pessoas falam pelas nossas costas, mas Ele sabe. Ele sabe, Ele sabe. Então, vá diante dele e peça: Senhor, dá-me a estratégia. Senhor, dá-me a visão, irmãos. Muitas das vezes nós oramos errado, e a Bíblia mesmo diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos deleites. Eu entendo, e também como você, eu falo com o Senhor: Senhor, estou cansada. Senhor, está difícil, Senhor. A gente tem esses momentos, porque nós somos seres humanos, limitados. Mas, irmãos, nós não podemos ficar nessa oração dia após dia. E as promessas e a verdade da palavra de Deus é diante do Senhor que nós vamos colocar: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus de riqueza e glória, e que supre todas as necessidades. Eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio que o Senhor vai suprir. Eu creio que o Senhor vai agir. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor vai renovar a minha mente. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem o poder de me dar uma ideia e de dar a capacidade para desenvolver essa ideia. Senhor, eu creio que tu podes usar pessoas. Senhor, eu creio, aleluia, em ti. E eu confio que vai ter uma solução. Eu confio que vai ter um escape. Eu confio, Senhor, porque eu não estou confiando na força do meu braço. Eu não estou confiando, Senhor, na minha intelectualidade, Senhor. Eu não estou grudada, Senhor, no diploma que o Senhor me deu, na graduação que o Senhor me deu, no bom emprego que o Senhor me deu, nos recursos materiais que o Senhor me deu, porque eu estou confiando no Senhor, confiando no Senhor, porque se nós conquistamos, foi o Senhor,
Ninguém pode receber nada se do céu não lhe for dado. Aleluia! 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 Irmãos e irmãs, no lugar do nosso eu fiz, eu fui, eu, é o Senhor. Ela manda rabachou, Ele manda rabachou. Irmão, porque todas as nossas conquistas, se o Senhor não levanta pessoas para nos ajudar, se o Senhor não nos dá saúde, capacidade para passar naquelas provas, le manda rabasubidecá. Aleluia, aleluia. Como conseguiríamos? Tudo vem dele. Tudo vem dele. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, é por causa dele. Vem dele, ele é o motivo, ele é a razão, é ele. Somente ele. Aleluia. A majestade de Deus em relação às nações. Diz assim no versículo 15: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Versículo 16: nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Versículo 18: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Não há. Não há. Deus levanta e abate reinos. Isso é visível. É só você ler a Bíblia, é só você ver. Nós vemos que Nabucodonosor se achava. Ele só conquistou os caldeus, que falam Babilônia, e os caldeus ele só conquistou porque o Senhor permitiu. Aleluia, Deus tem o controle, irmãos. Ele é aquela mão invisível ali na história. Só acontecem as coisas com a permissão dele, com a vontade dele. É ele que está no governo, hoje e para todo sempre. Então Deus levanta e abate reinos. Ele vê as potências econômicas e bélicas como um pingo que cai no balde. Em relação a nós, quando nós vemos aí os países com um porte bélico, com um desenvolvimento ali surreal, que muitas das vezes comparado com o país que a gente vive, mas o Senhor, para ele isso o quê? Não é nada. É como um pingo. Para nós, quando nós fazemos certas comparações, nós vemos ali, aquele poder, algumas nações, mas até esse poder, irmãos, ele é limitado. Está dentro de um contexto. Deus está acima de todas as coisas. Deus, ele não está desapercebido. Deus, ele não está indiferente. Deus, ele está governando e olhando todas as coisas de uma forma macro e também bem minuciosa, quando ele olha para dentro de nós, aleluia, para dentro da nossa alma, para dentro do nosso ser, e vê e nos enxerga aquilo que nos aflige, aquilo que nos desespera. E aí eu não sei se já aconteceu com você, tem momentos que a gente fica assim, meio tonto, meio tonta, meio desesperado, vem aquele negócio e tal, e aí Deus começa a fazer, a mover, você começa a buscar, a colocar, e aí você pensa assim, depois que passa, por que eu fiquei tão desesperada? Não é verdade? Por que eu fiquei tão ansiosa com isso? Por que eu fiquei com tanto medo? Ai, Senhor, aí a gente agradece, fala, Senhor, se não é de sua misericórdia. Mas é verdade. Então, assim, vai ocorrer, vai acontecer esses momentos. A questão, irmãos, é a gente não ficar desesperado uma vida toda.
é não ficar ansioso uma vida toda. Apresenta diante do altar do teu Deus, desse Deus majestoso que nós estamos falando aqui nessa manhã, que é o nosso Deus. Obrigada, Senhor. É o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Aleluia! Nós somos filhos dEle, gente. Que bênção, que maravilha. Você pode chegar diante do altar do Senhor e dizer, eu tenho um Pai. Às vezes, você não teve um pai presente, né, no contexto de família, ser humano, mas Deus é aquele Pai perfeito. Então você pode conversar com Ele, você pode pedir as coisas para Ele, você vai agradecer, mas Ele também vai te corrigir. Quando a correção, né, a gente não gosta muito de ser corrigida, mas é necessário. Mas nós temos um Pai, aleluia, um Pai que cuida, um Pai amoroso, um Deus majestoso. A majestade de Deus em relação aos ídolos, não vou estar lendo, é do versículo 19 ao 21. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em sua vida. Dinheiro, sucesso profissional, prazeres, prestígio, fama. Diga não aos ídolos. Ponha sua confiança exclusivamente no Deus vivo. A majestade de Deus em relação aos príncipes. Do versículo 22 ao versículo 25, diz assim, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e o torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade o leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, o santo? Então aqui fala a majestade de Deus em relação aos príncipes. Onde estão os poderosos da terra? Onde estão os faraós? Onde está Nabucodonosor? Onde está Alexandre o Grande? Vocês viram eles aí? Onde eles estão, amados? Onde está a bravura de Napoleão Bonaparte? Onde está a fúria de Hitler? A memória desses homens está coberta de pó. Mas Deus continua no trono. Deus continua governando. Ele governa. Não há homem, não há mulher, não há ninguém, nenhum príncipe da terra que possa ser maior e majestoso como o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, tudo vai passar. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece. O que a Bíblia diz? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Deus continua no trono, governando a história. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele governa também o quê? A nossa vida. A minha vida e a sua vida. Está sobre o controle. Está sobre o governo, aleluia, está sobre a mão do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, na hora da aflição, para onde nós vamos olhar? Vamos olhar para o problema? Vamos olhar para o tamanho do problema que se apresenta? Não, vamos decidir, eu vou olhar para o tamanho do Deus que eu sirvo. Porque o meu Deus é o Deus verdadeiro. O meu Deus é o Deus santo que governa, que cumpre aquilo que fala e que move em nosso favor. Na hora da aflição, erga os seus olhos e olhe para o Senhor. O salmista vai dizer nos Salmos 121, elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus
e a terra. Aleluia! As implicações da grandeza de Deus em nossa vida. Deus está atento à nossa vida, mesmo quando achamos que Ele está indiferente. Como eu falei, o Senhor, Ele não está indiferente, o Senhor, Ele não está apático, Ele está atento. Seus olhos são como chamas de fogo, Ele contempla, nada escapa aos olhos dEle, dos nossos atos e aquilo que sentimos. Ou quando nós nos sentimos injustiçados, Deus é maior que nossas forças, pois não se cansa de cuidar de nós. Ele nos fortalece mesmo quando estamos abatidos. Restaura-nos das crises em todas as fases da nossa vida. Isaías 40, 27 ao 31 diz: Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, aleluia. Eu posso ver quantos estão esperando do Senhor junto comigo? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os versículos 29 e 30, que fala que faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, são uma promessa de Deus, pois Ele é o restaurador daqueles que se sentem fracos e desanimados. O Senhor é aquele que dá força, Ele é aquele que traz o vigor, mesmo quando a gente não tem nenhuma energia. Eu não sei se você já fez essa oração, mas eu já fiz. Eu falei assim, eu não tenho condição nenhuma. Não tenho condição nenhuma. Eu preciso que o Senhor venha com a sua força, com a sua graça. E louvado seja o nome do Senhor, Ele vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vem agindo, amados. E o Senhor, Ele não faz nada pela metade. Ele vai agindo no nosso corpo. Ele vai agindo na nossa saúde. Ele vai agindo no espiritual. Ele vai agindo no emocional. E Ele vai movendo no nosso ser de uma forma tremenda. Eu quero declarar nessa manhã, na autoridade que há no nome de Jesus, renovo para as nossas vidas, renovo para o nosso corpo, renovo para a nossa mente, renovo espiritual, aleluia, renovo de Deus para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, aleluia, que nós venhamos ter condições, no nome do Senhor Jesus, de nos levantar e estar de pé, e também batalhar pela nossa vida e pela nossa casa, irmãos, porque eu sei que vem muita fúria, eu sei que vem muitas situações, mas é o Senhor que nos coloca de pé. Há renovo sim, que vem dele, desse Deus majestoso, que nós vimos em sua palavra, que reina e que o seu reino dura para sempre. E aí no versículo 31 faz uma referência daqueles que têm as suas forças renovadas do Senhor, eles serão como águias, subirão com asas como águia, aleluia. A imagem da águia voando acima das circunstâncias adversas. É uma representação poderosa da força e da liberdade que Deus proporciona àqueles que confiam nele. Esse esperar em Deus, irmãos, é você confiar nele.
confiar neles, mas aqueles que esperam no Senhor, confiar nessa estratégia, nessa direção. Muitas das vezes as pessoas acham que o esperar é como se eu tivesse sentado e de braços cruzados. Como se literalmente eu não fizesse nada. Não é isso. O esperar no Senhor é continuar orando, é continuar jejuando, é continuar lendo a palavra. É porque é muito assim abrangente. Cada um de nós temos uma situação, um problema, e há uma instrução específica para as nossas vidas, certo? Dentro da situação, a saída e como nós devemos nos posicionar. Para alguns aqui, por exemplo, para alguns aqui nessa manhã, o Senhor pode dizer, calai-vos, porque o Senhor pelejará por vós. Mas outros o Senhor vai dizer, você tem que lutar, você tem que pelejar, você tem que se posicionar, você tem que guerrear, entende? Você vai ter que abrir a sua boca e falar. Então Deus, eu creio em nome de Jesus, Ele vai dar a estratégia e a instrução específica para cada situação aqui, que é diferente, pode ser similar, não sei, mas sendo pessoas diferentes, o Senhor, Ele trará essa direção, o Senhor te conduzirá em sabedoria. Mas o que cabe a cada um de nós de forma coletiva é confiarmos no Deus que nós servimos, aleluia. Confiar, colocar a total confiança nele, que ele vai agir, que ele vai fazer. Senhor, eu confio que na forma como o Senhor me instruiu, eu vou fazer, Senhor, e eu sei que tu vai estar comigo, Pai. E orar, e jejuar, e ler a palavra, e se santificar, e se voltar ao Senhor. Isso o Senhor não vai fazer por nós, igreja. Somos nós que precisamos fazer. Ele vai agir no sobrenatural, vai agir naquilo que nós precisamos, mas a busca é nossa, a confiança é nós que devemos declarar. Mesmo os jovens que geralmente são associados à vitalidade, né? Já estou chegando numa idade, não tão coisa, mas você fala, quando eu era jovem, né? Fala, quando eu era adolescente, é diferente. Por mais vai passando ano e ano, você vai sentindo aquela diferença. O Senhor renova, louvado seja o nome do Senhor por isso. Renova as nossas forças, independente da nossa idade. Mas o que? O jovem, você vê que é todo vapor, né? Não tem hora ruim, é aquela agilidade. Então, o versículo vai dizer que mesmo os jovens, sendo esse símbolo de vitalidade, de força, eles podem se cansar, eles podem ficarem exauridos, se exaustar. No entanto, aqueles que confiam no Senhor, que colocam sua confiança no Senhor, serão revigorados de maneira sobrenatural. Independente se você for criança, jovem, mais velho, independente da sua idade, da nossa idade. Isso nos lembra que a nossa força não vem da nossa capacidade, mas da presença e do poder de Deus. Eu me lembro de Caleb, já estou encerrando, irmãos. Eu me lembro de Caleb, ele permaneceu firme até o fim. 40 anos ali no deserto, e no final, quando foi repartir a terra que cabia a ele com 85 anos, aleluia, disse assim, eu tenho o mesmo vigor, aleluia, Deus deu força, Deus deu vigor, Deus deu saúde a ele, para que ele, recebesse ali a promessa, aleluia. E é isso, irmão, que nós devemos focar, pedindo a Deus, Senhor, me dá saúde, me dá vigor, Senhor, para fazer a sua obra, para fazer as coisas, mesmo que eu tenha algumas limitações ainda, mas o Senhor age, Pai, dentro dessas limitações, e me dê a alegria da sua salvação, aleluia,
Porque, amados, quando nós começamos a tirar os nossos olhos dos nossos problemas, que se apresentam às vezes tão gigantescos, e começamos a olhar para a grandeza do nosso Deus, aleluia, a própria alegria do Senhor vai envolvendo o nosso ser. A alegria da salvação, a alegria e a esperança de dias melhores, porque eu estou na palavra, porque eu estou na presença do Senhor e porque eu confio nele. Espere no Senhor. Aqueles que confiam pacientemente em Deus, que colocam a sua fé nele, encontrarão a renovação da força. Isso implica num relacionamento de confiança e dependência no Senhor, sabendo que ele é a fonte de toda a força, amém? Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, continue a ministrar aos nossos corações. E eu gostaria de orar com a igreja, se você pudesse colocar de pé, 2 minutinhos, eu vou passar para o pastor Robson, amém? Vamos orar ao Senhor. Nós ainda estamos em janeiro ainda, está passando rápido, vocês estão sentindo que está passando rápido assim? Né? Hoje já são 11, mas glória a Deus. E às vezes você pode estar assim, se sentindo desanimado, eu não consegui conquistar, ainda estou com essa situação, Senhor. Ou então um pensamento que está querendo se instalar. Irmãos, por favor, fiquem aqui comigo. Um pensamento que tenta se instalar, 2026 vai ser a mesma coisa de 2025. 2026 vai ser a mesma coisa de 2025, se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas que 2025. Agora, se a gente decidir, aleluia, eu vou me posicionar diante do Senhor, eu vou me consagrar mais, eu vou buscar mais a face do meu Deus, eu vou jejuar mais, eu vou priorizar mais o Senhor, porque a sua palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou marcar aquele médico, eu vou fazer aquele exame, eu vou entrar na academia, eu não tenho dinheiro agora para academia, mas eu vou caminhar, lemandaraba subdecar. É posicionamento, irmãos. É posicionamento que eu e você precisamos ter diante do Senhor. Eu quero romper em Deus. Eu quero sentir mais a presença de Deus. Eu quero mais da unção de Deus. Mas para querer isso, irmãos, é preciso buscar. É preciso buscar, é um resultado. E o Senhor vai movendo. Mas glória a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia, há renovo de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e começa a falar para o teu Deus. Deus, obrigada, Senhor, porque hoje eu consegui levantar. Hoje, Senhor, eu nem queria vir na tua casa. Senhor, hoje, Deus, eu queria às vezes até estar em outro lugar. Mas eu estou aqui na tua presença, Senhor, obrigada, meu Deus, porque, Senhor, eu fui tocado pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus majestoso, poderoso, fiel, grande em graça e misericórdia. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Senhor, mediante a tua palavra, Senhor, nessa hora, Deus, tem vindo pensamentos de desânimo, pensamentos de que nada vai mudar, de que nada vai dar certo, em várias coisas na minha vida. Começa a colocar diante do Senhor e começa a declarar, Senhor, mas eu rejeito esses pensamentos na autoridade que há no nome de Jesus, e assim, como o profeta declarou, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Senhor, começa a trazer à minha memória, Deus, a tua palavra. Começa a trazer, ó Deus, a nossa memória, Senhor, as tuas promessas, Senhor. Os céus e a terra passarão, mas a tua palavra permanece, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, vai trazendo na nossa mente, Senhor, as
experiências que nós tivemos, os milagres, as orações respondidas, a tua mão agindo no impossível. Começa a trazer agora, Senhor. Começa a trazer agora na nossa mente, Senhor. Começa a trazer agora, Deus, ó Espírito Santo de Deus, Espírito de vida, Espírito Santo, vem nessa manhã, Senhor, vem nos envolver, porque não é o fim, aleluia, não é o fim. Demanda rabachou, ele manda rabassubdecar, aquele que disse, chega, acabou, não dá mais para mim. Levanta rabassubde que ele manda rabachedecai. Acaso o homem pode determinar algo sobre a sua vida? Acaso você pode determinar algo sobre a sua vida? Tu tens um Senhor, tu tens um Deus, tu tens um Pai, tu tens o dono, é Ele quem determina, é Ele quem diz basta, é Ele quem diz chega, é Ele, aleluia, que move, é Ele, é Ele, é Ele, é o poderoso, é o glorioso, é o santo, é o fiel, é Ele quem determina, é Ele quem determina, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, Senhor. Vem com a tua unção, vem com o teu poder sobre nós, ó Deus, renova a nossa mente. Quero declarar sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre a vida da igreja do Senhor. Nós temos a mente de Cristo, nós não temos a mente do mundo. Nossa mente não é pessimista, nossa mente não é mundana, nós temos a mente de Cristo. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há algum valor, isso ocupe o vosso pensamento. Pensamento de paz, pensamento de vitória, pensamento de dependência de Deus, dependência de Deus e não dependência de pessoas. Ah, Deus, seja o centro, seja o tudo, que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino sobre a nossa mente. Meu Senhor da glória, renova a nossa mente, renova a nossa alma. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Com a força que nós recebemos do Senhor, vamos caminhar mais uma milha. Ela baixou, ele manda baixou, ele mandará. Eu vou caminhar mais uma milha com meu irmão, eu vou caminhar mais uma milha com a minha irmã. Meu Deus, renovação da mente. Nós somos corpo de Cristo, nós somos corpo de Cristo. Não há maior, não há melhor, não há um inferior. Nós somos iguais perante ao Pai. Renovação da mente. Ah, Deus, que a tua verdade, a verdade da tua palavra vai dissipando a mentira, vai dissipando o engano, ah, vai destronando eu nessa manhã, na autoridade que há no nome de Jesus. É o grande eu sou, é o Deus eterno que reina, é Ele que reina, é Ele que reina e que rege todas as coisas. Meu Senhor da glória, vai agindo no emocional. Ah, Deus, vai tirando esse desânimo, vai tirando esse cansaço, essa depressão, essa ansiedade. Oh Deus, em nome de Jesus, ah, todo o aperto no peito, toda essa angústia, vai saindo agora na autoridade que é no nome de Jesus. É no teu nome, Senhor, vai tocando
na tua igreja, vai renovando, Senhor, o homem interior, ó Deus, como a tua palavra diz. Jesus, mesmo que, Deus, que as situações, ó Deus, Jesus, vem, ó Deus amado, fazer, ó Deus, com que ficamos, ó Deus, um pouco degradados, ó Deus, Pai querido, por fora, mas o interior se renova dia após dia. Nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua palavra. Vai agindo na saúde da tua igreja, vai agindo agora do alto da cabeça à planta dos pés, vai agindo, Senhor, nas articulações, vai agindo, Senhor, nos ossos, vai agindo, Senhor Jesus, nas veias, vai agindo, Senhor, com o teu poder. Aleluia. Nós cremos, ó Deus, em uma só voz. Nós estamos aqui, Senhor, como seus filhos, como seus servos, crendo na tua palavra, crendo, Senhor Jesus, que tu estás aqui, e quando tu estás aqui, aleluia, algo diferente acontece. Vem com a tua cura, Senhor, sobre o nosso corpo físico, que toda dor de cabeça, que todo mal-estar, que toda dor sai agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Nos dá vitalidade, nos dá vigor, Senhor. Seja Deus com 20, seja com 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Quantos anos o Senhor nos dê. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, não é, Senhor Jesus, o diagnóstico do médico. Senhor, a nossa parte nós vamos fazer. Vamos marcar aquela consulta. Vamos fazer o exame. Ele manda rabachor, ele manda rabassou. Ele manda rabachor e mandarasse. Mas quem determina os nossos dias aqui na terra é o grande eu sou. É o grande eu sou, Senhor. Vem com a tua saúde sobre as nossas vidas. Vem com o teu vigor sobre as nossas vidas. Nessa manhã eu creio, irmãos. Eu creio em milagre. Eu creio na cura. Eu creio na restauração. Eu creio na força do Senhor sobre as nossas vidas. Se você também crê, dê um glória a Deus. E eu junto com você, vamos aplaudir o mais forte ao nome do nosso Senhor. Desce. Irmãos, com todas as dificuldades que nós temos, que vier, Jesus falou para nós o seguinte, é uma promessa dele. Ô Suzana, não desce não, fica aqui, Jantinho, por favor, tem um minutinho só. Ele deixou para nós: filho, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então pode vir a dificuldade que for, mas é promessa dele: estarei convosco. Ele não fala hoje, amanhã eu não vou poder, que eu vou na casa do meu... Não, filho, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É só crer e esperar. Os que esperam no Senhor vai renovar suas forças. Assim, a diaconisa falou conosco, Deus, através dela, usou ela, falou muito conosco nessa manhã. Eu creio nisso porque falou comigo. E eu creio que falou com vocês também. Deus falou conosco nessa manhã, mais uma vez como tem falado. Filho, é só esperar. Esperam no Senhor. Vamos estender as mãos, vamos orar pela diaconisa, para que Deus venha a cada dia mais usar a tua serva e usar a tua filha. Querido Deus e amado Pai, te damos graças mais uma vez pela vida da tua fé, da tua serva, da tua filha. Pai, nós cremos que o Senhor usou ela mais uma vez nessa manhã, nesse dia, para nos abençoar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela vida da tua serva, da tua filha. Toma ela nas tuas mãos, por aonde quer que ela andar nesse estado do Rio de Janeiro, nesse mundo. Abençoa a tua filha, Pai, fortalece ela. É o que nós te pedimos, junto com a igreja, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, que todos digam. Coloca as mãos no seu coração.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vamos em paz. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe, meu irmão.